é um exemplo, que é uma formação aleatória, como uma pedra no rim. Não, há uma previsão genética, tá? Então a gente pode demonstrar isso pela existência desses alvéolos ou casulos que estão pré-formados. Como é que a gente sabe que está pré-formado? Pelo seguinte, aqui se demonstra, veja, o cristal de apatita, nós vamos ver, ele é formado por lamelas concêntricas. E essas lamelas concêntricas já estão previstas no tecido celular, antes que elas se formem do ponto de vista cálcico. Então, para estar formado no campo celular, há necessidade de geneticamente estar determinado. Daí se reforça a ideia de que a mediunidade tem uma herança genética. Muito bem. Olha, veja bem, aqui uma lamela, aqui outra de células, aqui outra. Veja o que vai acontecer. Essas lamelas celulares, aqui ó, mais próximo, né? Aqui está a apatita, aqui a lamela. Isso daqui vai ser envolvido por apatita, isso também, mas já está previsto celularmente que vai ocorrer isso. Deixa eu passar. Aqui, ó. Então, olha, quebrando um lóbulo da apatita, nós vemos que é formado por camadas concêntricas. Dá para perceber aqui, ó? Não é? São camadas concêntricas, né? Então, vão se formando camadas. Isso dá a ideia de que o processo mediúnico, ele é um processo, a fisiologia mediúnica, ela é uma estrutura em maturação, tá? Essas estruturas, elas maturam, tá? Vão haver mais lamelas quanto mais velha for a pessoa. Então, por exemplo, ter muita calcificação na pineal não quer dizer que a pessoa é mais velha. Significa que ela tem mediunidade ostensiva. Mas ter muitas lamelas num cristal significa mais idade. Então, antigamente se pensava que a glândula pineal se calcificava e perdia função. Hoje em dia, não. Quanto mais cristais, maior função ela tem. E o que mede a idade da pessoa é o número de lamelas, como os gomos de uma árvore, que cresce, né? E com o tempo vai aumentando de número. Aqui, ó, a lamela, tá? Aqui, maior aumento. Muito bem, essas estruturas, nós demonstramos aqui que estão circundadas por microcirculação. Então, elas não são estruturas cálcicas alijadas dos capilares, portanto, não estão alijadas do metabolismo. Tá? Então, esses cristais, eles têm atividade metabólica, porque estão envolvidos por circulação. Se fossem estruturas mortas, não haveria circulação sanguínea. E nós pudemos demonstrar aqui que, justaposto aos cristais, existe microcirculação, o que dá a ideia de que são estruturas vitalizadas, estruturas dinâmicas, tá? Reforçando a sua participação na fisiologia, nos aspectos que explicamos, mas há também outros aspectos hormonais que não vai dar tempo de falar. Muito bem, este é o cristal, através de uma microscopia eletrônica de varredura por emissão de raio-x e dispersão de energias, feito lá na Escola Politécnica da USP. Então, este cristal é de um adolescente. Ele não tem toda a sua completude formada. Inicialmente nós pensamos que havia se quebrado, mas veja, isso é um raio-x, então ele é uma esfera, e lá dentro está oco. Se fosse uma estrutura que tivesse se quebrado, o cristal não estaria todo completo ali. Então, o que nós observamos é o seguinte, comparando com outras imagens da literatura, o desenvolvimento das camadas é em espiral. Então, essa é uma estrutura real. É um cristal de apatita de uma pessoa que ainda não tem a estrutura toda formada. Assim é que existe uma evolução conforme a idade da capacidade mediúnica ou das características mediúnicas. A partir do momento em que a idade vai avançando, na fase adulta, já encontramos o cristal completamente estruturado
com alta performance mediúnica. Veja, o desenvolvimento mediúnico, daí nós inferimos que o ideal é que inicie acompanhando a mesma trajetória do desenvolvimento dos cristais. Quer dizer, a partir do momento em que os cristais aparecem à tomografia, seja criança ou seja adolescente, porque tem criança que precocemente desenvolve esses cristais, como precocemente desenvolve sexualidade, hormonologia, etc. Então deve começar a fazer um desenvolvimento mediúnico adaptado à realidade da pessoa, porque você não vai dar para o adolescente colocar ele direto numa sessão sem antes passar por todas as etapas inerentes, mas almejando que ele vai ter uma mediunidade ostensiva e ele vai precisar de todo o preparo. Então às vezes são crianças que você fala, ele vai ser médium ostensivo. Então já começa a preparar os pais começam a dar estrutura para a pessoa, para quando chegar na adolescência, no período fértil, quando há a eclosão da mediunidade, começar a trabalhar mais efetivamente. Então há uma evolução dessas estruturas de apatita, nos dando indicação da evolutividade orgânica das características mediúnicas. Esse foi um ensaio que nós fizemos com radiação de elétrons no acelerador linear, tentando ver a absorvância de elétrons da estrutura da apatita. É a absorvância zero. Onde bateu o elétron, furou. Não absorveu nada. Furou. Transfixou. Se tivesse absorvido, esses elétrons teriam se espargido por todo o cristal e não teria furado. Então isso reforçou a ideia de que é uma estrutura diamagnética. Esse foi um dos ensaios que nós fizemos para evidenciar essa questão. Portanto, não absorve o campo magnético, mas repele, formando aquela caixa de ressonância. Aqui também uma estrutura amadurecida com as lamelas, uma figura de raio-x, né, demonstrando a evolutividade. Aqui já é uma pessoa com uma estrutura porosa, com uma patologia específica, que nos faz pesquisar mais profundamente. Uma pessoa idosa, olha como que fica o cristal. A partir dos 80 anos, nós verificamos que as lamelas se afinam e se acavalam pelo volume que se formam. Então, a partir dessa idade, nós imaginamos que a mediunidade perde as características orgânicas e passa a ser mais uma vivência anímica, tá? Pela falta da completude dessa caixa de ressonância. Tá? Então a pessoa a partir dos 80 anos, ela deve ter um outro perfil mediúnico, de características preponderantemente anímicas, saída fora do corpo e contato direto com a espiritualidade, sem utilizar diretamente os órgãos mediúnicos orgânicos. Então aqui uma imagem de todos os cristais que mostramos, aqui que se forma a caixa de ressonância, aqui a difração de raio-x, demonstrando que são cristais, tá? Essas espículas são correspondentes às ondas de Bragg e demonstram que é um cristal. Mas nós observamos o seguinte, esse é o cristal de apatita de uma pessoa, tá? Ou de corpo de uma pessoa, a pessoa já está na espiritualidade. Veja que é diferente da cristalinidade desta outra pessoa. Então, há uma diferença de cristalinidade dessas estruturas. Mas nós ainda não chegamos a uma conclusão ao que isso está ligado. Mas o arranjo atômico desses cristais dentro da pineal deve ter funções, na dependência do seu padrão de cristalinidade, funções específicas. A glândula pineal, ela está justaposta a um conjunto de vasos sanguíneos especiais, produtores do líquor, que é o plexo corioide. Então, veja, nós explicamos que a glândula pineal está banhada pelo líquor. Existe uma estreita relação entre a glândula pineal, o plexo coroide e a formação do líquor. Assim é que os pinealócitos entre os pinealócitos existem células ependimárias diferenciadas e que estão envolvidas na formação dos cristais.